Núcleo de Estudos Anarquistas Rizoma Cairós. Educação sexual. Fragmento da importância social da escola moderna. Escritos de Emma Goldman, Biblioteca Pública de Nova York. Um sistema educacional que se recusa a ver na juventude o desabrochar e surgimento da personalidade independente e da integridade de um corpo livremente desenvolvido, certamente não admite a necessidade de reconhecer a fase sexual na infância. Crianças e adolescentes têm seus sonhos de juventude, seus vagos presságios do desejo sexual. Seus sentidos surgem lentamente, como as pétalas de um botão. A chegada da maturidade sexual intensifica os sentidos e as emoções. Novas perspectivas, fantásticas visões, coloridas aventuras seguem uma após a outra, diante do processo de transição do despertar sexual. É fato, para os psicólogos sexólogos, que a adolescência é o período mais sensível e suscetível dos sentimentos fantasiosos e de poéticas incomuns. O esplendor da juventude, de tão curta duração, é inseparável do despertar do erotismo. É o período em que ideias e pensamentos, objetivos e motivações começam a se moldar no seio humano. O feio e mesquinho ainda permanecem encobertos por um véu, pois a idade que marca a mudança da infância para a juventude é de fato a fase mais extraordinariamente poética e mágica da existência humana. Puritanos e moralistas não perdem oportunidades de estragar e oprimir a cidade mágica. A criança ainda não conhece a própria personalidade. Quem dirá ter consciência de sua energia sexual? Os puritanos constroem uma muralha ao redor desse fator humano tão relevante. Não permitem um raio de luz que penetre na conspiração do silêncio. Manter a criança na mais absoluta ignorância no que diz respeito à sexualidade é considerado pelos educadores como uma espécie de dever moral. Manifestações sexuais são tratadas como se fossem tendências ao crime, mas os puritanos e moralistas, mais do que ninguém, sabem por experiência própria que sexo é um fator relevantíssimo. No entanto, eles continuam a banir tudo que possa aliviar as mentes e almas atormentadas da criança, o que pode libertá-la do medo e da ansiedade. Os educadores também sabem dos malignos e sinistros resultados da ignorância sexual. No entanto, não têm nem compreensão ou humanidade para romper o muro que o puritanismo construiu. São como os pais que, tendo sido maltratados em sua infância, maltratam seus filhos para vingar-se. Em sua juventude, seus pais educadores diziam ao ouvido que sexo é baixo, sujo e repugnante. Sendo assim, seguem dizendo o mesmo para seus filhos. Certamente é necessário uma mente aberta e muita coragem para libertar-se dessas memórias. Ambos faltam aos animais de duas pernas chamados de pais. Assim, fazem seus filhos pagarem pelo ultraje perpetuado sobre eles por seus pais, o que prova que são necessários séculos de esclarecimento para desfazer os danos causados por tradições e hábitos. Conforme essas tradições, inocência se tornou um sinônimo de ignorância, e esta é considerada a maior virtude representando o triunfo e o puritanismo. Mas na realidade, tais tradições representam o crime do puritanismo, resultando em irreparáveis danos internos e externos às crianças e jovens. É fundamental que vejamos de uma vez por todas que o homem é muito mais um ser sexual do que moral. O primeiro é inerente a ele, enquanto o outro é adquirido. Sempre que a tediosa demanda moral entra em conflito com o impulso sexual, o último vence, invariavelmente. Mas como? Em segredo, através da mentira e trapaça, em meio ao temor e ao nervosismo.
De fato, a sujeira não está na questão sexual, mas sim nas mentes e corações dos fariseus. Eles que poluem as mais inocentes e delicadas manifestações das crianças. Com frequência, vê-se um grupo de crianças sussurrando entre si, contando a lenda da cegonha. Ouviram sem querer. Sabem que é uma coisa terrível, proibido de falar abertamente sob pena de punição. E no momento que são vistos pelos mais velhos, correm como criminosos pegos em flagrante. Quão envergonhados se sentiriam se sua conversa fosse ouvida e quão terrível seria serem considerados como levados? Essas são as crianças que acabam sendo levadas para a sarjeta, porque seus pais e professores consideram toda discussão inteligente sobre sexo como absolutamente impossível e imoral. Esses pequeninos devem buscar sua iluminação em outros lugares e, embora seu conhecimento sobre ciência natural seja apenas parcialmente verdadeiro, ainda mais íntegro do que a falsa virtude dos adultos, que consideram os sinais sexuais naturais da criança como um crime e um vício. Em seus estudos, os jovens frequentemente se deparam com a glorificação do amor. Eles aprendem que o amor é o próprio fundamento da religião, do dever, da virtude e de tantas outras coisas maravilhosas. Por outro lado, o amor aparece como uma caricatura repugnante por causa do elemento sexual. A educação de ambos os sexos, baseados na verdade e simplicidade, ajudariam muito a amenizar essa confusão. Se logo na infância o homem e a mulher aprendessem a beleza da camaradagem, neutralizaria a extrema excitação sexual de ambos e ajudaria muito mais na emancipação da mulher do que todas as leis ou seu direito ao voto. A maioria dos moralistas e muitos pedagogos ainda creem na antiquada ideia de que homens e mulheres pertencem a duas espécies diferentes, caminhando em direções opostas e, portanto, devem ser mantidas separadas. O amor, hoje, que deveria ser o impulso para a união harmoniosa de dois seres, os distancia, e a flagelação moral dos jovens resulta em um anseio sexual exagerado, faminto e doentio. Esse tipo de satisfação deixa invariavelmente um gosto ruim na boca e uma consciência pesada. Os defensores do puritanismo da moralidade do atual sistema educacional só conseguem tornar a vida menor, mais mesquinha e desprezível. E quem pode tolerar tal ultraje é, portanto, um projeto de extermínio do sistema educacional e de todos que estão engajados nele. A melhor educação para a criança é deixá-la sozinha e recebê-la com compreensão e simpatia. Núcleo de Estudos Anarquistas Rizoma Queiroz. Saúde, tesão